Boa noite a todos. Que Jesus e os nossos guias nos envolvam sempre nessas vibrações de carinho. E é com um imenso agradecimento às nossas palavras poder participar em forma de estudo de um trabalho tão grandioso como um trabalho de Leon Denis. Primeiramente, vamos lembrar que Leon Denis é o apóstolo do Espiritismo. É aquele que vai falar aos corações. Porque ele também vem das classes operárias, das classes trabalhadoras e das classes com muitas dificuldades no setor financeiro, naquele momento que a sociedade vivia. Então, Leon Denis, ele faz com que a gente, raciocine com o coração. Enquanto Kardec esclarece, Denis faz com que o nosso coração trabalhe junto com a mente. Ele é um filósofo, ele é um poeta, ele narra, todos os livros dele, percebemos imagens de sentimentos, como se pudéssemos falar, de um grande sentimento. Então esse livro, ele foi publicado em 1900, a introdução dele, 1910, aliás, e ele começa demonstrando nesse livro, ele inicia dizendo que ele foi educado, Leon Denis foi educado, sob o símbolo da religião católica. Foi assim que ele foi educado. E com o passar do tempo, ele troca a sua fé católica pelo espiritismo. Então ele já deixa isso muito claro, que ele foi educado dentro do seio da religião, de uma religião cristã, a Igreja Católica. Então ele lembra dessa passagem pela Igreja, pela fé católica, com muito carinho. Quando ele lembra dos altares ornamentados, ele fala das flores perfumadas, ele fala sobre os sinos, ele é muito descritivo. Ele vai falar da harmonia dos órgãos, a questão dos cantos gregorianos. Ele utiliza poeticamente, a figura das luzes coloridas que são coadas pelos vitrais, aqueles vitrais da igreja muito coloridos, a luz ali é coada e essa luz brinca no azulejo do solo, no azulejado do solo onde os fiéis estão prosternados. Então, naquele momento na igreja, onde as pessoas estão rezando e estão ajoelhadas, ele mostra as luzes coadas brincando naquele salão. Ele vai falar sobre o culto, sobre a liturgia, e tudo isso deixou nele uma marca de muito carinho, de muita alegria. Mas independente desse respeito e desse carinho que ele reporta à Igreja, à fé católica, existe uma questão que tem que ser discutida, uma questão que precisa ser debatida. E diante dessa questão, diante dessa problemática, ele resolve se dedicar a esse estudo através de reflexões e de uma pesquisa sobre esse tema que lhe estava causando dúvida. Quando a gente fala que alguém vai pesquisar, significa que tem uma dúvida e a criatura vai buscar resolver aquela problemática, aquela dificuldade, diante de uma série de outras proposições. É o que Denis vai fazer poderíamos dizer, dentro de um protocolo racional, e com sistema, ele vai basear para esse estudo o testemunho que ele busca naqueles sábios imparciais e muito esclarecidos, na própria experiência pessoal dele, que foi consecutiva por mais de 30 anos, e no apoio e na inspiração dos seus guias espirituais. Então, ele tem isso como método, como forma auxiliar de ajuda na sua pesquisa, e ele vem às propostas.
A questão é que ele diz, seriam essas manifestações exteriores, né? Seria toda esse aparato que nos mexe com os sentidos, porque realmente o aparato da igreja mexe com os nossos sentidos visual, auditivo, não é? Olfativo, temos flores, temos música, temos veludo, temos imagens, as manifestações artísticas, a pompa da liturgia, enfim, todas essas manifestações exteriores, a pergunta é, poderiam ser colocadas idênticas a um véu, né? Ele comparada a um véu brilhante, que tem como finalidade ocultar a pequenez das ideias e a escassez de ensinamentos. Quer dizer, todo esse aparato exterior que se manifesta, que movimenta todos os nossos sentidos, seria para isso? Para ocultar. É um véu brilhante, ocultando o quê? A pequenez das ideias e os escassos ensinamentos. Então a criatura fica naquela casa, né, da percepção sensória, que é um ambiente que ela ouve músicas, cantos, vê imagens bonitas, coisas artísticas, flores, incensos, e nesse momento ela esquece de buscar o que ela foi fazer ali, que é o mais importante, né? O pensamento, a profundidade de pensamento e os ensinamentos. E ele continua perguntando, a doutrina de Jesus é essa mesmo que nos foi passada pela Igreja Romana? Ele pergunta, as palavras do Cristo foram mesmo essas passadas para nós pela Igreja Romana, pura, de forma pura e sem mescla? A interpretação dessas palavras que nos deu a Igreja Romana foi feita sem prejuízos, sem incutir ali elementos contrários, parasitas? Então esse é o questionamento de Denis. Então, ele vai buscar, né, durante, principalmente nesse início, nessa primeira parte da obra, ele procura resumir o resultado das suas pesquisas diante dessas questões. Por que a Igreja Católica se transformou no que é hoje em dia? Completamente distante da ideia primitiva, do cristianismo primitivo. O que aconteceu? Então, todo esse livro vai demonstrar, através das pesquisas, como foi esse distanciamento da igreja com o cristianismo primitivo para o que ela vem se tornar. Porque a falta, né, porque ela não conseguiu mais acessar as classes mais humildes. Então, ele vai buscar já nessa primeira parte desse livro, que vamos a partir de agora estudá-lo, né? Cristianismo e Espiritismo. Ele vai buscar os resultados que ele obteve lá junto com as universidades, junto às igrejas e principalmente no centro protestante. Ele vai buscar encontrar o que nesse momento? Respostas. Ele vai tentar, nesse momento, reconstruir as origens e as fases sucessivas da tradição evangélica. Olha que interessante. Então ele busca, dentro das universidades das igrejas, reconstituir isso. Como é que foi a origem do evangelho? Como é que foram as fases sucessivas da tradição evangélica? Então ele começa essas respostas e inicia, né, lembrando que Jesus nada escreveu. 50 anos após a morte de Jesus, né, meio século, a tradição do conhecimento do Cristo era feita pela tradição que a gente chama de tradição oral. Era passado de boca em boca,
palavra por palavra. Como é que era feita essa propaganda? Através da pregação. Jesus levou as suas palavras, né, para todo mundo, para todos aqueles que necessitavam. Ele caminhava e falava. Então, essa é a questão que se fala oral, fase oral da tradição evangélica. Ela foi feita a propaganda através dos sermões, através dos estudos, dos ensinamentos, e que os apóstolos, né, que seus apóstolos e discípulos foram dando continuidade. Na realidade, a tradição escrita, a narrativa escrita, ela inicia no ano de 60 a 80 depois de Cristo. O primeiro evangelho, o mais antigo, é o evangelho de Marcos. Depois do período de 80 a 98, segue-se o evangelho de Mateus e de Lucas. E por último, do ano de 98 a 110, em Éfeso se descobre o evangelho de São João. Então a gente começa a reparar que só a partir do ano 60 é que começa a questão da narrativa escrita. Até então era oral, era o que se passava. E o que a gente, para passar de um para outro, o que a gente precisa ter? Memória, né? Principalmente a memória do coração. Porque esses apóstolos foram iluminados por Jesus. Mas ele era um homem simples, a maioria deles iletrados. Eles contavam muito com a memória do coração. Então isso era passado. Vocês já viram aquela dinâmica que a gente faz, né? Telefone sem fio? A gente fala para um, o outro fala para o outro. A mensagem no final, muitas vezes, segue deturpada, completamente alterada em sua essência. Mas esses três evangelhos que chamam sinóticos, que é o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, eles são grandemente impregnados por uma ideia de judeu cristão, que eram esses apóstolos. Então, toda a ideia desses três evangelhos, nós vamos reparar muito a questão ainda do próprio povo judeu. O próprio o apóstolo Tiago fazia questões em referência lá à circuncisão. A gente tem que lembrar que todos os apóstolos, eles eram anteriormente judeus. Então, a base do raciocínio deles, por mais que eles quisessem manter a ideia do Cristo inalterada, protegida, eles impregnavam com a forma de raciocínio deles. Enquanto que São João recebe a influência da filosofia grega. Todo o seu evangelho vai ser impregnado por uma filosofia grega. Por isso que no evangelho de João, ele coloca o Cristo como verbo, o logos de Platão, filósofo, que é a força geradora, é como ele faz uma comparação. Então ele começa a utilizar esse vocabulário e esses pensamentos gregos. E ao lado desses evangelhos, apareceram com o passar do tempo, mais 20 manuscritos, que foram considerados apócrifos. Né? A igreja não reconheceu. A igreja apenas reconheceu esses 4. E se pergunta, qual foi a causa de todos esses manuscritos terem sido considerados falsos, não aceitos pela Igreja Católica? Primeiramente, a gente tem que lembrar que era um incômodo esses manuscritos quando apareceram lá no século II e III, depois de Cristo, quando aqueles que faziam a direção do cristianismo já tinham afastado essa igreja há muito da sua origem. Então aquilo era um incômodo. Como é que ia se falar em simplicidade? Como é que aqueles manuscritos iam retornar ao estado primitivo se a igreja já tinha imprimido uma nova direção? E completamente afastada da ideia de Jesus. Então, é quando a gente começa, como Denis começa no livro, a fazer o estudo até encontrar todas essas respostas. Então ele diz assim, que nós temos que nos lembrar, de nos recordar, que antes de Jesus já existiram os profetas, que
vieram nos preparando para fazer uma compreensão mais profunda do Evangelho. Então não foi só a chegada de Jesus. Desde os profetas já vem um preparo. E nós poderíamos ir antes. A própria ideia monoteísta do povo hebreu já é o início, a base da preparação para a ideia de um Deus único que Jesus vem nos trazer. Só que nessa passagem do povo hebreu, que eles narram, através da escrita que chamamos o Antigo Testamento, um Pentateuco, que é a lei, que em hebraico eles chamam Torá, composta de 5 livros. A Gênese, aonde se coloca como tudo começou, eles são criacionistas, né? A criação se fez pela luz naquele momento. Depois passa-se o segundo livro, o Êxodo, que vai narrar as agruras do povo hebreu saindo do Egito, porque eram escravos. Depois do Êxodo vem o Levítico, é onde justamente estão quase todas as prescrições daquele povo, toda a legislação civil. No Levítico a gente encontra quase umas 650 prescrições. Ele ali diz como você come, deixa de comer, que roupa você bota, com quem você pode casar, que hora você acorda. Enfim, é legislação. Aquilo é feito para os levis, aqueles que seriam sacerdotes. Explica sobre a cortina do altar. Tem tudo ali em detalhes. Depois vem Números, né, onde Moisés faz um censo numérico e nominal das famílias existentes em Israel. E por último, Deuteronômio, que vai justamente rever alguns aspectos, né, do Êxodo e contar o final da vida de Moisés, inclusive a sua morte. Então esse é o Pentateuco. Após esse Pentateuco, o Antigo Testamento, vão existir os juízes, os reis e os profetas. 17 profetas. Alguns deles, como o Isaías, é considerado o profeta mais messiânico, que já profetizava a chegada do Cristo. Então é ele que fala, né, sobre o príncipe da paz, sobre o cordeiro. É ele que nos diz que esse príncipe vai vir descendente da família de Davi. É ele que fala que esse príncipe é como um pastor junto às suas ovelhas. Então, é uma profecia. Já foi se preparando para a chegada desse Messias. Tem lá o profeta Zacarias, que fala, né, teu rei virá até ti em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta, onde Jesus, né, vive essa profecia no dia de Ramos, que ele vai lá em cima do pé de lá para pegarem o filho da jumenta, o jumentinho, ele um homem imenso daquele, imagina, descendo ali por Jericó. Então ele realiza essa profecia. Então são os profetas, fazendo essa preparação de uma ideia que vai chegar, que é Jesus. E Jesus é o que podemos falar, é o pensamento absoluto, ultrapassa todas as ideias que tivemos e que ainda temos, sobre tudo, sobre a vida. É uma doutrina de luz que busca a finalidade de consolar aqueles povos, aquelas criaturas deserdadas da terra. Deserdadas de quê? Do poder material. Não é isso? Jesus veio para quem? Para os sãos ou para os doentes? Ele mesmo fala, eu vim para os doentes. Quem é que busca Jesus? Quem está sofrido, quem está cansado, quem está com uma dor muito grande, que já descobriu que nada disso exterior aí que é bonito resolve, que lá dentro. Então Jesus vem com essa questão. A sua fala é uma fala que ilumina, que faz com que a criatura tenha esperança num dia melhor. Então ele vai falar da imortalidade da alma. Ele vai falar de um pai, não mais aquele Deus vingativo,
vaidoso e guerreiro que tem no Antigo Testamento. Não. Um Deus bom, um Deus misericordioso, que nos permite, sim, a compreensão dos nossos erros através da reforma dos nossos procedimentos. É um novo Deus, não é? Então, quando Jesus busca agregar em torno dele, quem? Os mais humildes, os doentes, os estropiados, os desvalidos, aqueles que ninguém queria por perto, os marginalizados. É esses que Jesus atrai. Por quê? Porque ele percebe que esses, os chamados simples, são aqueles que no coração têm a facilidade de ouvir a voz que vem do mais alto, porque estão sofrendo. A pessoa que está muito bem, a pessoa que não se considera doente, a pessoa que não passa por dor, para ela não interessa esse tipo de pensamento, ela está feliz. Ela está feliz na maneira que ela entende que é felicidade. Está com as necessidades dela materiais atendidas. Outras já não. Sentem necessidades espirituais, sentem angústias, sentem questionamentos. E é Jesus que vem responder. E Jesus deixa, a sua palavra, essas suas passagens, para que os apóstolos, que foram os escolhidos, continuassem essa missão de levar o que se chamou a boa nova, a nova mensagem. Como se, a nova mensagem, não desistam, Bem-aventurados sois vós, todos vós, sofredores, os que choram, os injustiçados. Então ele vem falar para todos esses. Então o que os apóstolos faziam? Os apóstolos, eles buscavam determinadas cidades, determinadas regiões, colocava lá as ideias principais, as essenciais do Cristo, sobre a imortalidade, sobre Deus único, ou seja, colocava a semente e depois iam embora, iam para outras cidades. Repara que nesse momento, é a questão oral, eles falam dos evangelhos, eles passam a ideia desse evangelho que ficou impregnado, eles conviveram com Cristo, os 12 escolhidos. Esses evangelhos sofreram uma série de influências, concorda? Um teve influência judeu-cristã, o outro teve lá influência grega. E cada lugar que se passava esse evangelho, que se falava sobre ele, que se escrevia sobre ele, cada um desse grupo social fazia sua alteração. Mais uma vez a gente vai lembrar lá do telefone sem fio. Cada um que conta um ponto, aumenta um ponto, não é isso? Mais ou menos isso. Então, o que começa a acontecer? Algumas querelas, bobagens, dogmáticas, no seio do cristianismo. Porque os evangelhos, de um grupo para o outro, tinham diferenças. Algumas coisas que os outros não tinham. Se nós formos avaliar lá o evangelho de João com o de Marcos, vamos notar uma grande diferença. Em todos os sentidos. Inclusive, como que era a formação desse apóstolo. E nessas questões todas, nessa confusão dogmática, o que na época o Papa Dámaso resolveu fazer? Lá no ano de 384, ele busca São Jerônimo e dá a ordem que São Jerônimo reescreva, redite o Antigo Testamento e o Novo Testamento em latim. A tradução seja feita em latim. Porque existia a tradução grega, a tradução romana, a tradução hebraica, a tradução na própria língua de determinados grupos ali do Oriente, que eram aqueles dialetos, eram aquelas escritas diferenciadas. Então o que ele faz nesse século? Ele coloca essa incumbência para São Jerônimo. São Jerônimo vai ter que fazer o quê? Reeditar, digamos assim, traduzir. Agora vocês imaginem, São Jerônimo diz o seguinte:
que ele, diante daquele imenso número de manuscritos, de escrituras, ele teve que fazer uma coisa só, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tanto é que ele fala para o Papa, você me obriga, né, fazer uma obra nova, buscando uma obra velha. Quer dizer, ele se sentiu mal, ele mesmo confessa que se sentiu mal, e ele fala, ninguém me chame no futuro de sacrílego, por ter feito isso. É onde vai nascer a Vulgata, né, o que chamamos de Vulgata. Então, essa Vulgata é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, que a Igreja Católica tem como original, ou seja, oficial. Somente essa será aceita. Todas as demais escrituras e manuscritos são apócrifos. Então, São Jerônimo começa a fazer esse processo. E ele fala, né, o que salva ele na consciência dele é saber que ele recebeu uma ordem do Papa. E que a verdade, de alguma maneira, vai aparecer. Quer dizer, palavras dele mesmo. Então, na realidade, o que é a Vulgata? É uma modificação, uma substituição, um amontoado, né, que a gente pode dizer amontoado de quê? De manuscritos que foram adulterados. Em boa parte. E detalhe, essa Vulgata deveria ter sido, né, a definitiva. Essa é a ideia do Padre Damaso, que pode se dizer. Seria a última, é a oficial. Mas não foi o que ocorreu. Cada Papa que veio se apresentando durante os séculos, o que cada um faz? Manda novamente reescrever aquilo ali, de acordo com os seus interesses. Então nós vamos reparar como que essa ideia, que foi inicialmente passada de forma oral, de boca a boca, foi escrita e depois foi refeita e refeita. Olha por quantos processos passou esse evangelho. Bem, se nós podemos dizer que temos pontos muito importantes nesses evangelhos, que nós sentimos ali a verdadeira luz do Cristo, em compensação, muitos aspectos nós vamos ter que observar, né, o seu conjunto e raciocinar sobre esse conjunto. Porque em algumas falas e fatos que foram consignadas na figura do Cristo, não podem ter pertencido a ele. É nítido. Então a gente começa a perceber, ó, isso aqui não pode ter vindo do Cristo. É completamente contrário à ideia do amor, à ideia da paz, da mansidão e da brandura. Então é quando a gente lê os evangelhos e começa a compreender como foi, né, a sucessão dessa tradição evangélica. Como é que ela veio caminhando até os dias de hoje. Então, naquele momento, né, durante muitos séculos, vários homens, o que eles procuraram fazer? Eles buscaram destacar, dentro desse evangelho que foi apresentado pela Igreja Católica, a ideia de Jesus. É como se falasse assim, vamos tirar tudo isso aí que está aí enfeitando, que não é de Jesus, qual é a ideia principal do Cristo? Então, esse foi o trabalho de muitos séculos, de muitos homens, para redescobrir a ideia primitiva do cristianismo. Então, a gente vai lembrar, né, de uma das reformas, e o principal disso tudo, que Denis nos coloca, que após essas inúmeras pesquisas, essas inúmeras buscas para encontrar o cerne principal dos evangelhos, um novo raio chegou, né? Uma nova aurora. Quando foram em busca de encontrar a essência, vários pesquisadores, ao final, né, do século,
que ele vive, foi encontrado uma nova revelação, sob o nome de Espiritismo. Então ele demonstra que todo esse caminho valeu a pena. Quando o Espiritismo busca reviver a doutrina de Jesus na sua essência, na sua luz, no seu amor, nos seus ensinamentos, retirando as superstições, retirando essa casca, né, de ornamentos e de decoração que se colocou para, né, nos levar como massa e obedecer cegamente. Então é isso que Denis já nesse momento demonstra. Mais adiante, há uma questão que é discutida sobre o Evangelho em algumas escolas, sobre o sentido oculto do Evangelho. Tem um sentido oculto o Evangelho? Tem ou não tem? E essas questões, assim, tem escola que diz, escolas filosóficas, digamos assim, que dizem o seguinte, que o Evangelho é uma fábula, que aquilo nada existiu. Que aquele nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição, é para tratar lá da vida do povo hebreu. Quando ele nasce, é escravo e depois se liberta. Outros explicam a vida do Cristo como a do próprio homem em si, que se busca diante do Pai. Então são inúmeras escolas de filosofias que vêm negar o Evangelho. Quando a gente nega o Evangelho, se a gente entender que o Evangelho é uma fábula, então o seu princípio, aquilo que deu causa à narrativa do Evangelho, foi uma impostura. Como assim uma impostura? Se nós temos inúmeras testemunhas de história que testemunham essa passagem do Cristo. E outra questão, se fosse falso, não teria subsistido por tantos séculos. Se fosse apenas um drama poético, será que um drama poético inspiraria aqueles heróis, aqueles mártires dos primeiros séculos que foram buscar lá o sacrifício, a morte pelo Cristo? Não, né? Então a gente começa a perceber que também não. Mas tem um sentido oculto? Tem. A doutrina do Cristo, ela tem um primeiro momento, ela é clara e límpida, acessível a todos. São aqueles princípios essenciais que todo mundo consegue compreender. É de uma forma muito clara que ele concebe toda a sua estrutura doutrinária. Uma segunda parte dessa doutrina, o que se diz oculta, é quando se coloca que ele fala por parábolas. Por que ele fala com parábolas? É porque os outros entendem, a esses é necessário que se fale com parábola. A parábola tem um objetivo de proteger. A parábola é um conto que protege uma ideia central. Então ele fala assim, tem duas fases essa doutrina, para o vulgo, para todos, e uma separada para aqueles que poderiam ter acesso a esse conhecimento oculto. Aos seus apóstolos, aos missionários, aos iniciados. Mas não foi Jesus que começou essa história de dividir um discurso em dois, né? Se a gente pegar todas as filosofias, a filosofia grega, a filosofia egípcia, a gente vai perceber que a própria escrita tem 3 tipos de compreensão. A compreensão do leigo, do mediano e dos iniciados. Moisés era um iniciado egípcio. Então, todos aqueles símbolos, né, que tem na escrita egípcia, aquilo ali é um tesouro, no sentido que aquilo ali é um baú que guarda alguma coisa. Tem que saber traduzir. E cada letrinha daquela, cada expressão daquela tem um significado muito amplo. E só os iniciados conheciam esse verdadeiro significado. Por isso que Moisés também teve lá o Antigo Testamento dele alterado. Porque também era tradição oral. Só eles conheciam aqueles verdadeiros significados. Não a massa popular não conhecia. Para que não fosse desnaturada.
Então, da mesma forma, Jesus protege, né, através dessas palavras, esse sentido. Então ele bota aqui, olha, que nós podemos lembrar de São Paulo, agora me lembrando, São Paulo diz que esse sentido oculto é reservado à comunhão dos santos. Numa passagem dele fala sobre comunhão dos santos. O que é comunhão dos santos? A comunhão de pensamentos elevados. Quem são esses que têm os pensamentos elevados? Deveria ser aqueles que vivem no sacerdócio, dentro daquelas comunidades cristãs. Esses teriam a revelação. Reparem bem, a questão do Espírito Santo. Então, essa comunhão de pensamentos, o que aconteceu? Em um determinado momento, né, que a gente vai, aí na área histórica, vamos lembrar lá de Constantino, né, que é convertido. Nesse momento, a igreja se transforma em amiga e aceita pelos poderosos. Então, nesse momento em que a política, a ganância e a ambição e o poder entra, né, penetra dentro dos ambientes de estudo cristão, o que acontece? Termina essa comunhão dos santos. Não existe mais. Não se compreende mais. Era um ambiente todo confuso, que a igreja, né, vai, de uma certa maneira, assumir, junto com os impérios que vão suceder às eras, é o que nós vamos chamar de teocracia, né, quando vira a teocracia. A teocracia justamente é quando o Estado se confunde com o poder religioso. Você não discute mais nada. A gente vai lembrar até de Luís XIV lá no final, ele e o Estado se confundiam. O príncipe Sol. Momento da teocracia. Bem. Então ele continua, Denis, dizendo que depois da dissolução do Império Romano, ocorre aí uma grande dissolução dos costumes cristãos. E ele começa a tentar encontrar qual foi um dos motivos. O que aconteceu, apesar desse encontro com o Império, vem a dissolução do Império Romano e, de repente, passa-se a priorizar, de vez da doutrina do Cristo, se prioriza o Satanás e o inferno. Só se fala nisso, só se fala em terror, em temor, em superstição. Como que chegou a esse ponto? Esse é um questionamento de Denis. Então ele mostra que provavelmente também uma das causas foi a invasão dos povos bárbaros. Os povos bárbaros invadiram aquela civilização, eles eram guerreiros, dominaram pela sua força e colocaram toda aquela civilização com a mente, com o raciocínio deles, infantil. É como se a civilização tivesse tido um retrocesso à idade infantil. Porque eles eram, apesar de fortes, infantis nas suas concepções mais nobres, mais morais. Eles não possuíam essa construção. E o que a igreja busca fazer? A igreja busca dominá-los, submetê-los à fé da igreja católica. Nesse momento que ela busca dominar esse povo bárbaro, ela perde, porque ela tem que negociar com eles. Ou seja, né, para impressionar aquele povo forte, a beça e brabo, né, eram bárbaros, teve que se usar de quê? De figuras para apavorar. Então, dali que se começa a ideia do juízo final, a profecia dos últimos dias, a venda de uma série de situações para conseguir um lugar lá no céu, os infernos. Ali começa as idolatrias. Isso tudo retornou para que aquele povo bárbaro fosse dominado pelo pensamento cristão. E houve essa troca. Nós vamos encontrar dentro da referência da nossa Igreja Católica
uma série de elementos que se unem com a história desses povos bárbaros, né? A própria questão do coelho, do ovo da Páscoa, está aí. É lá, origem bárbara. E uma série de outros. Toda vez que nós nos unimos a outros povos, é natural, né, que as culturas façam troca. Mas houve uma perda para a igreja nesse momento. Bem, então, o que Denis fala, né? Que no fundo, ele percebe que a igreja não soube manter o farol que ela tinha como veladora, né, da ideia do Cristo. Ela não soube manter essa luz. Ela, nesses momentos, ela colocou a luz embaixo do alqueire. Ela escondeu a luz. Porque precisava dominar massas. Precisava se impor junto aos poderes governamentais, reais, imperiais, que existiam naqueles séculos. Ela tinha que negociar. Precisava de terras, nós vamos ver. Então, vamos ver todo um período de séculos que a ideia do Cristo foi submersa. Idade das trevas. Que foi toda a Idade Média. E quantos séculos se precisou para resgatar toda essa civilização. Então vai lá iniciar com o renascimento, né, das letras, a reforma religiosa. Então vai ser aquele período, né, dos grandes artistas, das artes, do desenvolvimento das ciências, das filosofias. Olha o trajeto que a civilização teve que fazer para retornar às luzes. A gente fala momento de luzes. Sair daquele processo teocrático que hoje a gente olha aí o mapa mundo e descobre vários países que vivem dentro de teocracia. E a gente vê como é que isso é complicado. Né? O Estado, quando ele se confunde com Deus. Ordens que aí você não pode discutir lei, porque se é de Deus, é indiscutível. Por isso que durante esses momentos, quantos homens, né, dentro da igreja foram perseguidos e mortos, sendo considerados hereges. Porque foram pessoas que resolveram contrariar que a Terra não era quadrada, né, e uma série de leis físicas. Então a gente começa a perceber como a coisa era mais séria, né? Como era sério. E a memória, Denis coloca o tempo todo para a gente não esquecer disso. Não esquecer nunca disso. A gente nunca esquecer que o nosso pacto é com Jesus. Que quando a gente busca a liberdade garantida, né, na nossa Constituição Federal, das nossas crenças dentro do nosso país, é justamente isso. A liberdade de se crer naquilo que você pode conceber. Sem imposição estatal. Então a gente pode, nem cada um de nós, diante de inúmeras opções de pensamentos religiosos, busque aquele que mais seja adequado. Nós aqui buscamos a doutrina espírita. Por que nós buscamos a doutrina espírita? Primeiramente, nós sabemos que é justamente essa doutrina que vem desembaraçar a ideia primitiva, mais primeira do cristianismo, na sua simplicidade, sem adereços, sem ornamentos, buscando o quê? Os pensamentos mais elevados, em compreender esses pensamentos superiores. Então é o que a doutrina espírita nos traz. Nos traz Jesus, novamente, em suas passagens, sendo examinado como médium, como o maior espírito que a Terra já recebeu. Compreendemos que Jesus não é Deus,
Já compreendemos aqui que oração não é uma fala maquinal e decorada, que é um sentimento. Já compreendemos que o objetivo do todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento, a finalidade do Cristo, é ensinar a amar. A amar uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então é justamente, Denis vai demonstrar e vai continuar os estudos, né? Nosso trabalho hoje termina aqui, mas todo esse estudo será continuado através desses questionamentos e de suas respostas. A motivação, a problemática e como ele vai respondendo, né, dentro de toda a história dos séculos. Porque os séculos nos demonstram uma história que foi encadeada. E a gente não pode suprimir nenhum daqueles elementos, porque senão fica sem nexo. A gente vai falar assim, ó, como é que pode aquele Jesus que vinha lá para os simples, apresentar lá o reino dos céus, para os humildes, para os pobres, e daqui a pouco, aquele Jesus eu só posso encontrar lá com o Papa e Deus, a infabilidade papal, colocar um ser humano numa questão indiscutível? Como? Quando a gente já raciocina, quando a gente já pensa, e quando a gente já entende as nossas dificuldades? Então a gente começa esses questionamentos. É o que Denis nos leva a raciocinar. Qual foi o motivo? Por que esse motivo da igreja se unir aos poderosos? Não foi justamente nesse momento que ela se une aos poderosos para ter força de império, é que ela perde a direção que ela estava seguindo com o cristianismo, junto aos mais pobres e mais simples? É nesse momento. Então a doutrina espírita, o que faz? Retorna a justamente esse cristianismo primeiro. Retorna a questão do singelo, do simples, mas com estudo. Portanto, acho que todos nós, né, que aprendemos a ler Leon Denis, a conhecer as suas obras, de uma certa maneira nós temos, eu particularmente, uma imensa gratidão por esse espírito e todo o trabalho que ele teve. Primeiramente, é um espírito que não teve acesso a estudo, ele é um autodidata. Então a gente vê a grandeza desse espírito pesquisando nas bibliotecas, tentando justificar e relacionar fatos históricos para que a gente consiga compreender o pensamento cristão na sua evolução até os dias de hoje. Portanto, nesse momento, eu falaria para vocês do fundo do meu coração, leiam, independente das quintas-feiras aqui a reunião, leiam essa obra, Cristianismo e Espiritismo, que realmente vai e muito nos elucidar toda essa trajetória, né, que vivenciamos, que os seres humanos viveram para que hoje pudessem ter a sua liberdade e que hoje pudéssemos estar aqui junto como espíritas. Que Jesus assim nos envolva, nos proteja e que toda essa falange de Denis nos amplie a vontade e o desejo de estudar sempre e cada vez mais. Obrigado.